Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. E sem demoras já quero chamar o ministro da palavra aqui para... Você que não conhece ainda, né? Este é o pastor Sivonei. Você que já conhece, já sabe que ele é o pastor do nosso campo, Campo Neuville, o campo ao qual essa congregação pertence. E hoje ele veio aí falar um pouco daquilo que Deus já tem falado a ele, para ministrar a palavra do Senhor, para que nós possamos receber essa palavra. Então, quem não conhecia ainda, esse aqui é o meu pastor, né? Nosso pastor, pastor do nosso campo, pastor Sivonei. Quem já conhecia, né? Então, que o receba aí com alegria, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Amém. Que alegria poder estar aqui com vocês nesta noite, neste domingo bem quente, né? Em todo canto, em todo lugar, mas que a gente seja aquecido também por aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Que bom estarmos reunidos aqui. Você é muito sabido em ter escolhido estar aqui nesta noite. Amém. Sei que alguns estão ausentes devido a esse problema que temos vivido aí já há um tempo, mas que o Senhor tem cuidado de nós, né? O Senhor tem cuidado da sua igreja nesses dias. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Vamos já para a palavra. No livro de Hebreus, capítulo 6, eu gostaria de repartir com os irmãos nesta noite uma palavra que compartilhei há 2 semanas atrás, lá na sede, e acredito e penso que Deus quer falar conosco aqui também. E então talvez alguns assistiram aí pelo YouTube, o Facebook, mas eu entendi no meu espírito, no meu coração, que tinha que repartir isso também aos irmãos aqui. Capítulo 6 do livro de Hebreus, carta de alguém que escreveu o livro de Hebreus, porque não sabemos quem escreveu Hebreus. Capítulo 6, verso 17. Esse texto diz bem assim. Posso ler, irmãos? Amém? Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa. Diga comigo, herdeiros da promessa. Herdeiros da promessa. Então, diga assim, sou eu. Então somos nós, os herdeiros da promessa. A imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Eu quero ler de novo, mas numa outra versão, na Nova Versão Transformadora, que esse texto diz bem assim. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, porque é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança colocada diante de nós. Uau! Essa esperança
é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. E ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos assim como você está. Pai de amor e misericórdia, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. E por meio da Tua palavra, eu quero, Senhor, nesta noite repartir aqui aos Teus filhos aquilo que o Senhor assentou no meu coração, para que vivamos, ó Senhor, estas promessas que o Senhor tem para a nossa vida, tem para todos aqueles que creem em Seu nome. Senhor Deus, Sua palavra mesmo diz que é impossível que o Senhor mude ideia, que o Senhor minta. Portanto, Senhor, nós tomamos posse e que no decorrer, Pai, do repartir essa palavra, o Teu Espírito, ó Senhor, faça aqui aquilo que homem nenhum pode fazer. Que o Teu Espírito, Senhor, mova os nossos corações de maneira, Senhor, onde a persuasão humana, até mesmo a capacidade humana, Senhor, não pode fazer, mas que o Teu Espírito faz. Nós nos apegamos, ó Pai, a essa promessa do Senhor, que é o Teu Espírito que convence-nos do pecado, do juízo e da Sua justiça. Portanto, Espírito Santo, tenha total liberdade aqui para falar aos nossos corações. E a expectativa da minha alma é que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor planejou fazer aqui na vida de homens e mulheres, desde crianças aos mais velhos. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Por que está como tema dessa mensagem o caminho das promessas? Porque eu tenho crido assim há muito tempo. E, biblicamente, para que a gente experimente, porque uma coisa, irmãos, é você ter uma promessa. A outra coisa é você usufruir dessa promessa. Uma coisa é você saber que vai receber. Outra coisa é você estar com dinheiro na mão. Então, observe que a Bíblia ela é repleta em falar de apontamentos que Deus dá aos seus filhos. Por exemplo, a Bíblia vai nos afirmar que Deus te amou, me amou, de uma tal maneira que entrega o seu próprio Filho para morrer por nós, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama o mundo de tal maneira, o mundo, para que todo aquele que nele crê, ou seja, então, Deus morreu, Jesus morreu por mim, por você e por toda a humanidade. Só que vai experimentar o não perecer, vai experimentar dessa promessa de salvação e herdar a vida eterna somente aqueles que creem e vão aos teus pés. Amém? Ou seja, há uma promessa, há uma mesa disponível. Só que, para que possamos usufruir disso, a gente vai ter que ir lá. Quando Deus nos faz uma promessa, nós precisamos estar muito atentos, porque esta promessa, ela é como um apontamento. É como Deus falar assim: olha, meu filho, eu tenho uma promessa para você, e eu estou apontando para você os meus caminhos, eu estou lhe dando a rota, mas cabe a você andar por essa rota. Cabe a você experimentar isso que eu estou prometendo para você. Amém? É como um pai que diz assim ao filho: filho, este é o caminho, mas cabe ao filho andar por aquele caminho. Ele tem o direito de ir por uma outra forma. Só que esse pai, de repente, não será responsável por esse outro caminho que esse filho pega. Mesmo que fique chateado, mesmo que fique entristecido. Mas o filho quis pegar uma outra rota.
Deus trabalha assim com a gente. Então, por isso que essa promessa tem um caminho. E eu já vi muito crente, eu já vi muito cristão, eu já vi muitas pessoas vivendo de qualquer jeito, pensando assim: Deus me fez uma promessa a tal dia. Em tal ano Deus me fez uma promessa. E aí é o seguinte, eu posso andar do jeito que eu quiser, porque Deus me fez uma promessa, e Ele é fiel. Ei, para aí. Ele me fez uma promessa. Eu costumo dizer que um dos lugares mais ricos de uma cidade é o cemitério. Porque lá tem inúmeras pessoas enterradas com sonhos enormes, mas que muitos deles não realizaram nem a metade dos seus sonhos. Então, ou seja, e a Bíblia nos ensina sobre isso, dizendo assim: tudo que te vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura não haverá mais projetos, nem planos e nem ciência, nada. Tudo que tiver a mão para fazer. Deus me fez uma promessa, então, Senhor, qual é o caminho disso? Qual é o caminho para que eu experimente isso? Amém? E por que o caminho das promessas em 2022? Nossa igreja, Brasil e mundo, iniciou esse ano de 2022 debaixo de uma palavra rema, de um apontamento do céu, que viveremos um novo tempo. Você vai viver um novo tempo. Há um novo tempo para a sua casa. Há um novo tempo para as suas finanças. Há um novo tempo para os seus sonhos. Mas, tem uma coisa. Se nós não compreendermos que, em alguns aspectos, haverá uma postura minha, sua, de ir ao encontro deste novo tempo, há um risco muito grande de chegarmos em dezembro de 2022... olhando para trás e pensando: não aconteceu nada de novo na minha vida. Mas Deus me prometeu? Prometeu. Mas se porque tem uma coisa, eu não sei se você já percebeu isso, irmãos, e eu fico intrigado com isso às vezes. Às vezes eu vejo pessoas falando assim: eu preciso emagrecer, mas continuo comendo do mesmo jeito. É só eu que vejo essas coisas às vezes ou não? Né? A pessoa fala assim: eu preciso diminuir a minha diabetes, mas ela continua tomando refrigerante, e se ela vê um doce, dá até tremedeira nela. E ela ataca tudo. Né? Quer dizer, vai diminuir? Não. Meu casamento precisa melhorar, mas continua agindo do mesmo jeito. Tem a mesma postura. Minhas finanças vai melhorar, mas continua gastando mais do que ganha, continua sendo infiel. Sabe de uma coisa? Não vai mudar nada. Então há uma responsabilidade nossa sobre isso. E é muito interessante, ainda nessa introdução aqui, que todos nós, ao iniciarmos um ano, a gente é bombardeado por palavra boa. Né? No dia 31, na virada, no dia 1º, no dia 2, todos nós, ao cumprimentarmos pessoas, recebemos alguém profetizar, vou usar até essa palavra aqui, na nossa vida: feliz ano novo, né? Que o seu ano seja próspero. A gente recebe uma cartinha de uma empresa até cobrando a gente, mas termina assim: Feliz Natal e próspero ano novo. Até nas cartas de cobrança vem uma palavra assim para amenizar a situação. Ou seja, todos nós, é difícil alguém cumprimentar alguém e falar assim: olha, tomara que seu ano seja ruim. É tomara que o seu 2022 não seja bom. Não. Nós somos bombardeados por palavras, entre aspas, aqui, positivas e tal. E a gente fica do tipo assim, né? Esse ano vai, porque depois de todos esses, né? E tal. Só que o tempo vai passando. Já é dia 22. Né? Hoje é 23, né? E olha, já foi 23 dias. E se a gente não cuidar, daqui a pouco, a gente está esfriando e está esquecendo que Deus prometeu algo novo, e nós continuamos vivendo a vida velha. E em Cristo Jesus tudo se faz novo, e as coisas velhas se passam, e a gente precisa experimentar isso. Então, nós precisamos, nesse entendimento aqui, pensar se a nossa fé é uma fé que nos move a decisões assertivas em Cristo, ou a nossa fé
é apenas um jargão que usamos, dizendo assim, eu acredito, mas não faz. Porque, por exemplo, eu vou usar aqui o pastor Leandro como cobaia. Se o pastor Leandro chega para mim e fala assim, pastor, eu estou precisando disso. E eu falo assim para ele, olha, rapaz, eu acredito em você, só que eu não faço nada sobre aquilo que ele precisa. Mudou alguma coisa eu acreditar nele? Não muda nada, irmãos. Agora, a partir do momento em que ele se abre comigo e diz assim, eu preciso disso daqui, se eu quero de fato ajudá-lo, se acredito nele, então eu vou fazer aquilo que ele precisa. Aí, de fato, eu vou ajudá-lo. Não só acreditar. Às vezes, nós agimos assim no reino espiritual. Nós temos uma fé de que vai ser bom, uma fé de que vai melhorar, só que nós não mudamos no presente. Só que nós não agimos no presente. Nós não damos passos para a realização disso. Amém? Então, eu acredito, primeiro eu queria falar de duas coisas aqui, que eu percebo que às vezes podem nos paralisar acerca das promessas do Senhor sobre a nossa vida. A primeira delas é o medo. Medo. Diga-se de passagem, todos nós temos medo. E eu acredito que medo é algo que Deus colocou em nós, como um gatilho, para que a gente não saia igual um maluco. Porque se a gente está num carro, numa via que pode só a 100 por hora, e a gente de repente vê no velocímetro que está a 160, o medo pode ser benéfico aqui, de fazer a gente recuar e voltar para o 100, porque eu posso morrer. Se eu estou na beirada de um precipício, e tipo assim, eu não tenho medo, essa falta de medo pode ser perigosa, pode ser desastrosa, pode ser suicida na minha vida. Agora, o medo me faz, então esse medo vai ser benéfico. Deus nos colocou o medo para usarmos ele, mas de maneira equilibrada. Só se nós não tomarmos cuidado, nós permitimos que o medo nos paralise. E nós não avançamos. Inclusive, não acreditamos de fato naquilo que Deus prometeu. Por quê? A gente fica com medo de se expor e coisas assim. Então, em 2 Timóteo 2,7, o apóstolo Paulo, ao enviar essa carta a Timóteo, ele diz assim, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Algumas versões diz espírito de medo. A Bíblia diz isso. E Deus não nos deu um espírito aqui no sentido minúsculo, ou seja, alguma coisa que vai mexer com a gente, nosso espírito. Deus não te deu um espírito de medo, um espírito que te paralisa. Não, mas pelo contrário, de poder, amor e moderação. Então, quando se olha apenas para os problemas, para os gigantes, porque normalmente uma pessoa que não consegue dosar o seu medo, ou que permite o medo ir lhe paralisando, é alguém que só tem olhos para o gigante. É alguém que não consegue ver o que Deus pode fazer. Quer ver um exemplo? A nação de Israel, inclusive homens experientes na batalha, experientes em guerra, ouviam todos os dias num vale descer um dos gigantes dos filisteus, afrontando o Deus de Israel, e ninguém tinha coragem de ir lá enfrentá-lo. Aparece um moço levando marmitex para os irmãos, e quando ele escuta aquilo, ele diz, quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? E nós conhecemos a história e o texto. A Bíblia diz que quando ele decide descer lá para enfrentar aquele gigante, qual é a palavra de Davi? Irmãos, Davi sabia que ele não era capaz de derrubar aquele gigante pela força do braço, pela experiência de batalha, pela experiência de guerra, com experiência com espada, porque nem com espada ele desceu. Tentou até usar uma armadura, mas não deu certo. Mas ele desce lá dizendo assim, em o nome do Senhor dos Exércitos, hoje a sua cabeça tomba.
Ele entende, irmãos, que a maneira de romper com o medo é crendo num Deus que pode usá-lo. E por muitas vezes nós não compreendemos isso e nós preferimos ficar parado com o nosso medo, sem enfrentar os gigantes. Uma nação inteira só olhava para o gigante, mas um moço sem experiência de guerra olha para o Deus Israel. O Deus Israel. E que posteriormente ele escreve escreve o Salmo 24, que diz o quê? Quem é o Senhor? Este é o Senhor forte nas batalhas. Forte nas batalhas. Por quê, irmão, que ele escreve isso? Porque ele tinha tido experiências de que Deus havia o movido, Deus havia o ungido a enfrentar urso, a enfrentar leão. Esse mesmo rapaz que rompe com os medos. Amém? Quando nós deixamos o medo assumir o controle da nossa vida, isso às vezes pode até nos convidar a voltar para o Egito. Quando a nação de Israel estão saindo de um tempo enorme, de 4 séculos de escravidão, quando eles veem o mar, veem um deserto, e olham para trás e veem um exército dos egípcios vindo, eles começam a dizer para Moisés, não tinha sepultura no Egito? Nos trouxe aqui para morrer aqui, porque eles só olham para o medo, eles só olham para o desafio. Quando nós permitimos que o medo tome conta da nossa vida, muitas vezes parece que o Egito é mais confortável, mas o Egito é um lugar de morte, porque Deus nos chamou para avançar. Amém? Então, nós precisamos romper com esse medo, para que nós possamos começar a trilhar os caminhos da promessa que Deus nos faz. Segundo, motivo que nos leva a paralisar e não experimentar as promessas que Deus nos faz, é um estado de comparação constante. A gente vive se comparando. E eu não sei se você sabe, meu querido, você é inédito. Não há ninguém igual a você. Deus construiu você, Deus fez você, te chamou pelo nome no ventre da mãe e deu um pontapé na forma. Não há ninguém como você. Há uma identidade única em você, que Deus, na sua onisciência e no seu poder, criou. E sabe qual é o grande problema das comparações? É assim que eu penso. Se eu me comparar com alguém que está bem na minha frente, eu posso ter alguém que está bem na minha frente como referência, para que eu continue. Agora, se eu ficar me comparando com alguém que está muito na minha frente, isso pode me intimidar. E eu pensar assim, nunca vou chegar lá. Com uma cara de choro, inclusive. Puxa vida, não tem jeito de eu chegar lá. Porque olha, onde é que aquele cara está? Onde que aquela empresa está? Onde que aquele ministério está? Tadinho de mim. Aí a gente começa a chorar, igual um desenho de um fusquinha que tinha antigamente, né? E começa a chorar. Ó vida, ó céus. Os mais jovens nem sabem o que eu estou falando. E quando eu me comparo com alguém que está bem atrás de mim, há um risco de eu me sentir assim tão confortável e eu estacionar. Do tipo assim, para que crescer? Para que avançar? Para que sonhar mais? Olha, afinal eu estou bem na frente dele. Eu estou bem na frente dessa empresa aí. Olha, os meus negócios estão melhor do que aquele ali. E aí, irmão, olha, eu já alcancei algumas metas mais do que aquela situação lá. Então, tá bom. E o bom não está bom. Você entendeu? O bom não é bom. Então, o grande risco das comparações porque a comparação é uma atitude que nos leva a um padrão baixo de vida. Porque não é assim que Deus quer de nós. É por isso, irmãos, que hoje se tem muitos ídolos.
O cara é mais ou menos bom de bola. Aí ele vibra, até com as falas do Cristiano Ronaldo, porque virou um ídolo. Estou falando de nós não termos pessoas que a gente admira e tal, mas hoje é uma montoeira de ídolos em todos os lugares, inclusive ídolos nos púlpitos de igreja. Por quê? Porque as pessoas começam a se comparar e dizem assim, olha, aquele cara, meu Deus. Sabe por quê? Porque ele entende assim, eu nunca vou chegar lá, então deixa eu idolatrar ele. A comparação leva a isso. Leva a esse sentimento. Mesmo que, não, mas eu não sou idólatra. Mas há um risco aqui. Não, mas a gente agir dessa forma. Nesse espírito de comparação, alguns se alimentam das vitórias do passado. E deixam de experimentar algo novo e por isso não avançam em rumo à promessa que Deus tem. Porque toda promessa é algo estabelecido para o futuro. Como que é o texto que nós lemos, irmãos? Está falando de uma esperança. De uma esperança. Esperança está falando de futuro. Esperança está falando de algo que nós podemos olhar lá na frente. Esperança não tem nada a ver com o passado. E muitas vezes nós não permitimos o avanço e experimentar esse tempo novo que Deus tem para nós, ou este novo tempo que Deus tem para a nossa vida, porque a gente pensa assim, não, eu já fiz muito. Eu já fiz muito. Irmãos, o passado, ele é muito importante para nós. Até porque todos nós aqui temos uma história. Nós somos hoje o resultado do que nós vivemos até ontem. Nós somos. As nossas experiências de hoje, se algo, a sua maturidade de hoje, a sua vida adulta de hoje, é por causa de um tempo que você... Só que tem uma coisa. O tempo é para frente. O que Deus tem para nós é para frente. Jesus nos dá um apontamento, que pode ser até uma sentença, dependendo da situação. Ele disse assim, e aquele que perseverar até o meio será salvo. É assim que é a promessa? E aquele que começar será salvo. Não. E aquele que perseverar até o fim será salvo. E não chegou ao fim ainda. Há muito ainda para fazer, para você fazer e para Deus te usar. Então, não tem ainda uma coroa. Mas que eu e você estejamos olhando para essa coroa também como uma promessa. E estamos avançando. Amém? Estamos avançando. Nesse entendimento aqui do que Deus está falando conosco, eu falei de duas coisas negativas que nos atrapalham. Agora eu quero falar de duas coisas que creio aqui, e eu gostaria que você usasse ou pegasse isso como ferramenta para aquilo que Deus, para onde Deus pode levar você nesse caminho das promessas. Amém? Primeiro deles, viva acima da média. Receba isso na sua vida. Jovens que estão aqui, viva acima da média. Viva acima da média, ou seja, deixe toda a mediocridade. Porque quando alguém é chamado de medíocre, parece um xingamento terrível, né? Não, é dizendo assim, olha, você é médio. Irmãos, toda pessoa, se você vai contratar alguém, e essa pessoa é daquele que tudo faz mais ou menos, você já recua. Você diz, não serve. Não é? Você vai contratar uma secretária do lar. E aí tudo que aí ela fala assim, olha, o meu currículo, o máximo do meu currículo é mais ou menos, meia boca. Você já diz, não serve. Né?
Os meia-boca ficam no médio, né? Os meus meninos, que quase que não são mais tão meninos mais, eu a vida inteira falo para eles: não estude só para tirar nota, estude para aprender, estude para aprender. Meu mais velho está fazendo um curso, e esses dias ele falou bem assim para mim: pai, esse negócio de estudar só para tirar nota, estou percebendo aqui que em algumas áreas faz falta. Se eu tivesse aprendido, não estava sofrendo agora. Então, em tudo na vida, se nós rompermos em viver acima da média, nós vamos experimentar o melhor de Deus. Nunca chegaremos ao ponto de vermos as promessas saindo do sonho e sendo realidade, nos conformando com mais ou menos. Jesus nos convida a andarmos mais uma milha. Jesus nos dá essa direção, e Jesus fala assim: olha, se alguém obrigar você a andar uma milha, ande duas. Sabe o que Jesus quer dizer com isso, querido? Que se tudo aquilo que a gente faz por obrigação, a gente não passa da média. E quanta gente trabalha por obrigação? E quanta gente exerce o dom por obrigação? O pastor falou, pediu, fazer o quê, né? O pastor está viajando na maionese, mas eu vou lá. Deus honra a obediência? Honra, com certeza. Mas Deus honra muito mais quando nós entendemos que eu vou dar o meu melhor. Irmãos, e dar o melhor não é ser perfeito. Porque tem gente que busca perfeição, e quem busca perfeição vive frustrado. Mas quando nós falamos assim: eu vou dar o meu melhor, mesmo que saia mal feito, Deus te honra, porque você, no teu coração, deu o seu melhor. Em todas as áreas da vida. Em todas as áreas nós somos valorizados quando nós entendemos, quando nos bastidores nós damos o nosso melhor. Nós oferecemos o melhor. Nos obrigaram a alguma coisa, ou tem uma obrigação aqui, não, mas eu vou fazer além da minha obrigação. E aí nós começamos a experimentar, então, ministério, por exemplo, tenho experimentado isso há muito tempo. Tudo aquilo que a gente faz por obrigação, a gente faz, é cansativo, é pesaroso, é complicado. Mas no ministério, quando a gente entende, eu estou fazendo isso aqui porque Deus me chamou para fazer, e Deus vai me honrar com isso daqui, e eu vou dar um passo a mais, aí a gente experimenta alegria nisso. Prazer. Amém? É assim. É assim. Viva acima da média. E aí nós vamos experimentando o melhor de Deus. Quantos deixam de administrar coisas grandes porque nunca administram com excelência as coisas pequenas? O que é que Jesus nos ensina? Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Irmãos, e não pense nisso daqui só em dinheiro. Pense em tudo. Tudo. Uma vez eu li uma história de um banco brasileiro, um banco desses, não tão como esses, né, mais pomposos aí, mas um banco brasileiro. E esse banco precisava de um economista, um executivo fera na área de empréstimos. E aí eles estavam, então, tentando contratar alguém fera nessa área. E aí fizeram uma entrevista com um formado em economia, pós-graduado em outras áreas. O cara tinha um currículo extraordinário. E aí tiveram uma conversa com o dono do banco, o banqueiro, quase uma manhã inteira. E aí, no prédio administrativo do banco, então tinha um refeitório, e foram almoçar juntos no banco. E o dono do banco estava prestes a contratar o rapaz, porque o rapaz era muito bom. Só que naquele refeitório tinha ali uma regra, que podia pegar apenas 2 pedaços de carne. O pessoal se serviam, mas uma plaquinha lá, 2 pedaços de carne. E ele pegou 2 pedaços de carne e tal, pegou uma salada e colocou mais um pedacinho de carne em cima da salada. E foram almoçar. E aí, depois do almoço, foram terminar ali a conversa para efetivar o negócio. Aquele dono do banco disse assim: eu não posso contratar você. Mas como? O senhor estava até feliz com a minha performance, o meu currículo e tal. Então,
O dono disse assim: se eu não posso confiar em você em um pedaço de carne, como que eu vou confiar em você em milhões que você vai passar pela sua caneta? Irmãos, quando nós não cuidamos do pouco, há um risco muito grande de nós nunca experimentarmos o muito de Deus, o grande de Deus na nossa vida. Amém? E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber que todos os grandes homens da Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia, são pessoas que foram fiéis em coisas pequenas diante do Senhor, que não foram medíocres, que não foram medianos, eles deram o seu melhor. Amém? Então, segundo, nesse caminho da promessa, para que vivamos isso, tenha disposição para fazer algo que ninguém faz. Amém? Eu não sei se você já percebeu, mas a maioria de nós, temos uma tendência de ir, desculpe a palavra que eu vou usar aqui, no bando. A maioria de nós temos essa tendência. Mas todo mundo está fazendo. Mas a maioria está agindo assim. Eu não sou a maioria. Eu não sou todo mundo. E aí, por muitas vezes, nós não damos um passo a mais, porque a gente olha ao redor e percebe, todo mundo só deu 10 passos, por que eu vou dar 11? A maioria das pessoas que eu conheço agem assim, por que eu vou agir de forma diferente? Esse caminho da promessa que Deus nos faz, para que nós possamos tomar posse dessa promessa e vivermos esse algo novo de Deus, a gente precisa romper com o medo, parar de fazer comparações, e aí viver acima da média, e em muitos aspectos, fazer algo que a maioria não faz. Uma vez os acima de 40 anos aqui, viu o Zico jogar futebol. Viu o Zico bater falta. E basicamente, as faltas que o Zico batia perto da área, 70%, de cada 10, 7 era gol. Mais uma vez, vendo a biografia desse cara e uma reportagem sobre ele, desde jovem, todos treinavam, iam embora e ele colocava aquela barreira lá no campo e ficava batendo falta, até acertar a maioria das vezes, enquanto todos já tinham ido embora. Uma vez assisti uma reportagem sobre aquele jogador de basquete, fera, que já aposentou, Não. Americano, Michael Jordan. Todos os meninos da escola, inclusive no mesmo nível de talento dele, treinavam e iam embora. E ele continuava lá na quadra a tarde inteira para fazer cesta de 3 pontos. Tarde inteira. O cara é fera. Só que tem uma coisa, o cara fez algo que a maioria não faz. E em muitos momentos Deus vai querer isso de nós, irmãos, para tomarmos posse daquilo que Ele tem para nós, no seu trabalho, nos seus estudos, no dom que Ele confiou em você, no talento que Ele confiou em você. Quantos músicos não passam da média, porque não, conforme ao vocabulário dos próprios músicos, porque não malham um instrumento 2 horas a mais por semana? Quantos? Quantos homens receberam, quantas mulheres receberam promessas de serem excelentes pregadores, mas não tiram meia hora por dia para ler a Bíblia, para ler um bom livro? Até oram às vezes. Senhor, o Senhor me prometeu que eu seria um bom pregador, mas Senhor, Deus quer mais de nós, irmãos. E a vontade de Satanás é que a gente não avance.
A vontade de Satanás é que a gente sente numa cadeirinha e fique reclamando dos outros. A vontade do diabo é que você sente numa cadeirinha de balanço e fique chorando as pitangas, ponhando culpa em todo mundo. Mas Deus tem uma palavra rema para nós, dizendo: ei, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade, ou seja, que Ele não muda os teus propósitos, se interpôs com um juramento. Resumindo, quando Deus quis mostrar para nós que há uma promessa sobre a nossa vida, Ele, mesmo sendo Deus que não mente, Ele fez um juramento. Para que nós não tenhamos dúvida de que a promessa nós já temos. O apontamento nós já temos. O caminho nós já temos. A unção nós já temos. A bênção nós já temos. Só que tem uma área, tem um detalhe aí, que é eu que vou ter que ir lá. Irmãos, quer ver um outro exemplo bíblico disso? Quando o povo de Israel sai do Egito, e eles caminham ali, claro que 38 anos extras pela desobediência, pela reclamação, mas eles caminham aproximadamente 40 anos naquele deserto. E durante 40 anos, irmãos, eles não precisavam de fé para ter comida. Todo dia tinha um maná. Eles não precisavam de fé para ter refrigério. Tinha uma nuvem, naquele sol de 50 graus de deserto que dava sombra para eles. Eles não precisavam de fé para ir para tal lugar, porque quando a nuvem se movia, eles levantavam um acampamento e acompanhavam uma nuvem. Eles não precisavam de fé para se aquecer à noite, porque havia à noite uma coluna de fogo para aquecê-los. Eles não precisavam de fé sobre os calçados, a roupa, porque a Bíblia diz que a sandália crescia junto com o pé e a roupa não desgastou. Porque eles estavam debaixo de um cuidado de Deus. Só que tem um detalhe, irmãos, eles estavam no deserto. Mas o dia que eles tomam posse da terra prometida, o dia que eles tomam posse da terra que Deus tinha prometido para eles, a terra que mana leite e mel, no capítulo 6 de Josué você vai ver isso. Acabou a nuvem, acabou o maná, porque agora a promessa sobre eles era: onde vocês colocarem o pé, eu vou dar. Então, agora sim era pela fé, agora sim era também pelo esforço. Irmãos, ninguém aqui tem poder para derrubar as muralhas de Jericó, e ainda mais com as características daquelas muralhas, no grito. Mas eles derrubam no grito. Deus derrubou aquelas muralhas. Só que tem uma coisa: eles foram obedientes e fizeram algo que nunca ninguém tinha feito, obedecendo Deus. Andaram, deram uma volta por dia, em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. Sabe por que Deus pediu para que eles dessem uma volta por 6 dias em silêncio? Porque provavelmente eles iam andar falando assim: esse Josué é louco, é doido. Ele comeu alguma coisa e está passando mal, e está fazendo a gente ficar andando em volta dessa muralha aqui, e nós não sabemos nem por que estamos andando essa muralha, e se fosse eu e você lá, faríamos a mesma coisa. Mas Deus dá uma ordem para eles: vocês vão caminhar quieto, em total silêncio. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas, e na 7ª volta vocês vão bradar. E quando eles bradam em unidade, Deus fala assim: agora é comigo. E Deus derruba aquelas muralhas. Você está entendendo, querido? Deus derruba as muralhas que às vezes o inimigo coloca diante de nós, que às vezes as circunstâncias são colocadas diante de nós. Só que nós precisamos ter disposição para fazer algo que ninguém faz. E às vezes começa pela obediência. Às vezes começa pela simplicidade, pelo simples obedecer, pelo simples não reclamar, pelo simples não murmurar. Fazer algo, está todo mundo reclamando, eu continuo crendo no Senhor.
Esse mesmo povo que toma posse dessa terra, tem um momento lá no capítulo 24 de Josué, que eles se perdem. Eles começam a se perder. Josué chega para eles e diz assim: vocês podem servir os deuses que vocês querem, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué faz algo que a maioria não está fazendo, mas ele é firme e ele diz: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E aí todo aquele povo então entende isso e voltam para o Senhor. Nesse caminho da promessa nós precisamos fazer, ou precisamos ter disposição em fazer o que a maioria não tem coragem de fazer. A maioria. Você quer ver um exemplo muito simples? Estou no ministério já há uns 26 anos, mas no ministério pastoral em tempo integral há 20 anos. E eu consigo pegar o hall de membros. Estou aqui no campo já há 2 anos e meio, já consegui fazer essa leitura. Se eu pegar o hall de membros, eu consigo pontuar a maioria e dizer assim: esse daqui vive mal, porque esse daqui é uma bênção, e a vida dele é uma bênção, e ele é um canal de bênção, porque quando a gente vai olhar a vida dele, ele é obediente, ele é firme, ele não frouxa, é fiel, está disposto. Irmãos, é natural, é estatístico. Então, tenha disposição para fazer algo que ninguém faz. E para encerrar, o tempo está passando depressa demais. Continue, não pare, não desista. Eu sei que muitos aqui iniciaram esse ano fazendo listas, colocando dentro da Bíblia, colocando em algum lugar, colocando na geladeira, dizendo: isso aqui, Senhor, eu vou alcançar isso aqui. Glória a Deus por essas atitudes. Só que haverá momentos em que alguma coisa vai falar assim para você: não vale a pena. Em alguns momentos, o diabo, o pai da mentira, vai falar assim para você: você não vai alcançar isso aqui. Em alguns momentos, virá no nosso ouvido, porque nós às vezes, porque a nossa maior luta é com a gente mesmo às vezes, não é só com o diabo. Nosso desânimo, nossa frouxidão, nossas limitações, pode nos dizer assim: para com isso, para com isso. Não vai resolver tanto esforço, não vai resolver orar de novo sobre isso. Não desista. Não desista. Continue. Uma das maiores armas que o diabo usa é tentar dizer às pessoas que aquele que fez a promessa esqueceu. E o que o texto que nós lemos diz? Que a promessa de Deus ele coloca como uma âncora, para firmar e dizer: eu fiz a promessa e está resolvido. É como sentenças do céu, irmão. E ele diz assim, e ele não é capaz, não pode, é impossível que Deus minta. É impossível. Então, se ele te fez uma promessa, descanse, avance, continue, sabendo: eu sei em quem tenho crido, disse Jó, diante das adversidades. Os amigos, até a esposa falando assim: rapaz, você pecou, amaldiçoa esse Deus seu e morre. Mas ele diz assim: o meu Redentor vive. Meu Deus! É esse Deus que servimos, irmãos. É esse Deus que nos faz uma promessa dizendo: eu tenho um novo tempo para a sua vida, mas cabe a mim, cabe a você mantermos firmes e dizer: Senhor, eu não desisto. Senhor, eu não paro. Senhor, eu vou continuar. Senhor, eu continuo orando sobre isso. Irmãos, e deixa eu te fazer aqui uma leitura sobre oração.
Muitos de nós, às vezes, param de orar por uma situação, porque a gente quer resultados instantâneos. Nós somos uma geração miojo, que às vezes ora aqui e acha que ali já vai ser resolvido. Não. Eu queria que você soubesse que o resultado na minha vida hoje, e de muitos aqui hoje, provavelmente são respostas de gente que orou há 40 anos atrás. E que talvez essas pessoas não viram o resultado disso. Irmãos, o dia que eu me batizei, eu vim de uma família de um pai desviado e uma mãe idólatra. Mas o meu avô, um crente ignorante, pensa num crente ignorante. Daquele que for dar partida no caminhão, a manivela, se der um contra, ele gira o caminhão. Isso era ignorante, só que crente. E ele sonhava que eu, o neto mais velho, como homem, fosse crente. O dia que eu me batizei, ele escreveu na Bíblia dele que era um dos dias mais felizes da vida dele, porque eu estava se batizando. E é muito interessante a história, porque a minha mãe conta que quando eu nasci, ele foi lá na casa da minha mãe, lá na roça, no Roncador, norte do Paraná, e falou assim, eu queria orar, eu queria consagrar o Sivonei. E a minha mãe conta essa história dizendo que ele levou eu na varanda e ergueu assim e falou assim, que esse menino seja isso, seja aquilo, seja isso. Irmãos, hoje eu vivo o ministério pastoral e o meu avô não viu eu começando o ministério, ele não viu, mas ele estava vivo quando eu me batizei. Eu sou a resposta daquele velho, ignorante, mas crente, cheio do Espírito Santo. Então, meus amados, nós precisamos entender que haverá muitas orações que nós vamos fazer, que nós não veremos os resultados, mas os seus filhos vão usufruir disso, os seus netos vão usufruir disso. E por muitas vezes nós desistimos e paramos de orar e falamos assim, mas será que vale a pena mesmo? Continue, não pare, não desista. Fica de pé comigo, irmão. Pense quantas vezes nós retardamos a bênção de Deus, porque nós desistimos. Deixa eu contar uma história aqui que uma vez eu conversando com um grande homem, um grande empreendedor, um homem sonhador, bem-sucedido financeiramente. Mas ele me contou uma vez uma história, nós conversando, ele disse assim, pastor, eu já fui do tipo que cansava o anjo. Eu fiquei curioso com essa conversa. Falei, como assim, cansar o anjo? Claro que é uma metáfora. Mas ele dizia assim para mim, pastor, Deus me fez várias promessas e eu levei um tempo para entender isso. Porque eu era assim, eu começava um negócio, e aí ia firme naquele negócio, aí Deus falava assim, chamava um anjo, leva essa bênção lá para ele. Aí o anjo ia indo. Aí quando chegava para entregar a bênção para ele, ele tinha desistido daquele negócio. Aí o anjo voltava. Aí ele começava outra coisa. Aí, opa, está animado. Aí Deus falava assim, vem cá fulano, anjo tal, leva lá. A bênção para ele que ele precisa. Aí quando o anjo chegava lá, olha, o fulano lá mudou de ideia, não está fazendo aquilo mais não. Aí ele contou essa metáfora para mim, claro que teologicamente isso não tem nada a ver. Ele falou, pastor, eu cansava o anjo. Quando a bênção estava para chegar, estava na bica, eu mudava de ideia, eu mudava de plano, eu mudava de igreja. E não experimentava aquilo que Deus tinha para mim. E aí, no dia que ele me contou isso, ele falou assim, até que, há 8 anos atrás, na época que ele me contou isso, há 8 anos atrás eu entendi que eu precisava firmar os meus passos. E aí em 8 anos, eu olho para trás agora e nesses últimos 8 anos, tem sido os melhores anos da minha vida e não tem comparação com todo o restante da vida. Porque eu estou lutando, enfrentando desafios sem voltar. Tem gente que vive reiniciando. E aí começa um ano, sabe, cheio de fé, cheio de, uau, é agora. Uns já em fevereiro já desiste.
Uns em abril já está falando de outra coisa. Uns em junho já parou de orar. Aí chega dezembro, de novo, mesmo jeito do outro ano, reclamando. Esse ano foi uma coisa. Esse ano foi uma M. Esse ano foi... Mas também, Deus te apontou um caminho. Deus lhe apontou um caminho. Mas cabe a nós andarmos no caminho da promessa. Feche os seus olhos. Cabe a mim e a você andarmos nesses caminhos. Caminhos que o Senhor já nos apontou. Caminho que o Senhor já nos apontou. Deus se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que Ele jamais mudaria de ideia. Creia, Deus não vai mudar de ideia. Creia, Ele te fez uma promessa. A promessa e o juramento não podem ser mudados, porque é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele estamos refugiados, devemos estar firmemente seguros e nos apegarmos à esperança colocada diante de nós. Eu estou lendo a palavra de Deus, irmão. Devemos estar firmemente seguros e nos apegarmos à esperança colocada diante de nós. E essa esperança é como uma âncora firme e confiável. E ela nos conduz até o outro lado. Nós vamos chegar do outro lado, irmão. Porque há um Deus fiel que nos prometeu. Então esse poder, essa bênção, esse caminho, essa rota, eu e você já temos. Agora cabe a mim, cabe a você, nem olhar para os lados. Josué estava prestes a colocar o pé na terra prometida. E ele estava com medo. Capítulo 1 de Josué vai afirmar isso. Porque ele tinha que liderar um povo grandioso, numeroso, e que antes eram liderados por Moisés, um homem com excelência, um homem que tinha uma intimidade tremenda com Deus. Era um peso terrível sobre Josué. Mas Deus fala para Josué 3 vezes em 9 versículos, dizendo: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E no verso 9 diz assim: não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas mantenha-se firme. Confie na minha palavra, medita na minha palavra dia e noite. E quando você termina de ler o livro de Josué, a história ali, narrada da Bíblia, a palavra de Deus, diz assim que Josué foi um dos guerreiros que experimentou muitas e muitas conquistas. E é assim que Deus te comprou com precioso sangue. É assim que Deus lhe fez promessas, e uma delas é de que nele você é mais do que vencedor. Nele você pode todas as coisas. E que isso não seja jargão na nossa vida e nem adesivo de carro, mas seja a nossa postura de vida, dizendo: eu posso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu quero orar com você. E eu não vou chamar ninguém aqui para frente, porque eu entendo que essa palavra é para todos nós. Porque se chamar você vir para frente aqui, eu tenho que chamar todo mundo, e vamos aglomerar demais aqui.
Eu queria que você, assim com os olhos fechados, colocasse a mão sobre o seu coração. E eu quero orar com você, de que este ano viveremos as promessas do Senhor, porque Ele nos prometeu um novo tempo, e que esse novo tempo seja uma realidade na sua vida, e que esse novo tempo seja uma realidade sobre a sua casa, e que esse novo tempo seja uma realidade na vida daquelas famílias que não puderam estar aqui, por causa de um motivo plausível de não poder estar aqui, mas a unção que há neste lugar vai reverberar sobre essas famílias também, em o nome de Jesus. Deus poderoso, nós estamos diante da sua palavra. Sua palavra é poder do céu para aquele que crê. Para o mundo é loucura, mas para nós é poder do céu. E diante dessa palavra, Senhor, nós declaramos o mover do Teu Espírito fluindo, Pai, sobre cada família representada aqui, sobre cada negócio representado aqui, de que este negócio viverá um novo tempo, este empreendimento viverá um novo tempo. Senhor, esse dom vai viver um novo tempo, essa casa, esse casamento, esses filhos viverão um novo tempo, este ministério viverá um novo tempo, essa igreja implantada neste lugar da cidade viverá um novo tempo. Ó Deus, em um nome de Jesus, todas as projeções do inferno caem por terra, todas as hostes do diabo caem por terra, todo dardo inflamado de Satanás cai por terra, porque os teus filhos estão embraçados com o escudo da fé. Toda mentira de Satanás cai por terra, porque o seu povo, Senhor, coloca o capacete da salvação, e nenhuma mentira do inferno prevalece sobre a vida deles, Senhor, e eles viverão aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que o Senhor planejou para a vida deles em todo o tempo. E assim eu oro, Pai, na autoridade da Tua palavra, na autoridade da Tua palavra, Pai, que eles experimentem, que cada uma aqui experimente do que o Senhor tem, do que o céu tem, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh Deus, move, Senhor, a nossa vida, move a vida dessa igreja, Pai, a experimentarem dos Teus propósitos em todo tempo. Aleluia. Irmãos, eu encerro abençoando você com uma verdade bíblica. Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e ter o cuidado de guardar os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. E o verso 10 diz assim: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e temerão a ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo e na terra que Ele te prometeu. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Observe isso. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva na terra no tempo certo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Essa palavra nos diz o seguinte, e eu profetizo essa palavra se cumprindo na sua vida: se atentamente ouvirmos e andarmos nos caminhos do Senhor, virão sobre nós estas bênçãos. E esse texto está dizendo o seguinte: que o Senhor vai abrir o seu bom tesouro. O tesouro que Deus tem para nós e que tem para a minha vida não está escondido na terra, não tem um mapa para correr atrás. Não, o bom tesouro do céu é o céu sobre a minha vida, aberto. E os céus já se abriu sobre você para dar a chuva no tempo certo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. O que significa a obra das tuas mãos? É o seu trabalho. Deus vai honrar o seu trabalho. Deus vai honrar o seu negócio. Deus está abrindo o seu bom tesouro, o céu,
O nosso bom tesouro não está na cena, não está na loteria, não está em negócio ilícito. O nosso bom tesouro não está inclusive na força do braço, está nos céus, que já se abriu. No nome de Jesus. Amém? Dê um glória a Deus bem forte. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico.